Partindo do princípio de que o acessório ele tem que estar conectado com o teu estilo pessoal, existe no mercado milhões de tipos de acessório, de acabamento de acessório, em madeira, em resina, os próprios acessórios mais caros, em ouro, em prata, com Pandora, enfim. A gente tem uma gama de acessórios que atendem o maior público de pessoas devido ao seu estilo pessoal. Então, para o seu estilo pessoal, você sempre vai escolher determinado material para complementar o seu look, tá? Material do acessório. Então, dentro disso, eu tenho os meus acessórios aqui, que tem a ver com a minha característica de estilo pessoal, dos meus estilos pessoais. Pro meu bolso também, tá? O que tá aqui não é regra, não é que você vá precisar ter o que eu tenho, não é isso. Isso é muito de gosto, de estilo pessoal, de quanto que você tá disposta a gastar num acessório, tá? Então lembrem-se que tudo que eu mostrar aqui com relação a acessórios vão ser acessórios que se adequam para minha realidade, tá? Pro meu estilo pessoal, o meu formato de rosto, tá bom? O meu desejo de imagem, o meu biotipo físico, isso tá tudo atrelado. Quando você compra um acessório hoje na Renner, por exemplo, numa loja de departamento, você tem que ter em vista, você tem que ter em mente todas essas questões, como que esse acessório vai criar, o que ele vai criar no seu corpo, como que ele vai ficar no seu corpo, o que ele vai trazer de benefício para sua imagem ou não, o que ele vai trazer de benefício para o seu rosto. Então o acessório hoje, de fato, ele é um ponto importante na nossa produção, porque ele arremata as peças, tanto blusa quanto calça, vestido, enfim, ele faz uma conexão entre essas duas peças, da parte de cima e da parte de baixo, mas ele também diz muito sobre a sua personalidade, sobre o seu estilo pessoal, tá? Então vamos começar. Então nós temos, a gente pode colocar dentro de uma categoria os acessórios. Aqueles acessórios que vão trazer uma visibilidade, uma atenção maior para o seu rosto, porque eles vão estar neste quadrante aqui. E os acessórios que vão criar pontos estratégicos no seu corpo, tá? Para você conseguir um benefício sobre esse acessório que não seja só a cor, mas sim um ponto focal, uma estratégia de complementação, tá? Então a gente vai trabalhar com essas duas vertentes. Então a primeira, que é o que eu acho que vocês já sabem, que é o que eu mais gosto, porque lá no meu feed o que tem de acessório nessa região aqui não tá escrito. Eu uso muito mais acessório nessa região do que acessório alongador, tá? Aqui, ó, eu do celular tocando. Deixa eu desligar aqui, pessoal. Espera só um pouquinho. Opa, eterno. Pronto. Então vamos começar. Primeira coisa, acessórios na região do pescoço e acessórios grandes, tá? Eu vou até tirar meu brinquinho aqui hoje. Tem gente que me estranha quando vê de preto, né? Até eu me estranho às vezes um pouco. Então vamos lá. Acessórios que trazem benefício para o seu rosto. Então, primeiro que eu vou começar aqui é esse colar aqui vermelho. Então hoje eu tô com uma blusa preta e todas as vezes que vocês colocam um acessório super colorido e relativamente grande em cima de uma roupa preta, o que acontece com esse acessório? A cor dele é potencializada, tá? Porque você tem uma neutralidade na parte de baixo. Então, não fica um look bacana. Traz uma sensação assim de que falta conexão. Então, muitos de vocês que estão me ouvindo aí já ouviram essa frase que eu vou falar agora. Ai não, você tá com uma blusinha preta, coloca um acessório colorido que vai estar ok. Gente, isso é a maior história da carochinha que existe. Pelo contrário, você pode literalmente destruir toda a sua produção preta com um acessório colorido como esse, tá? Então aqui a gente tem um acessório bem verão, um acessório primavera, é um acessório que brilha, é um acessório que chega primeiro. Então quando eu coloco uma roupa preta com um tecido, né, um pouco mais fino, causa essa desconexão, eu fico um pouco brega, entendeu? Mas suponhamos que não.
que aqui tá tudo certo, eu tô com uma blusa ok por baixo, então a gente tá vendo aqui só o acessório. Mas fiquem com isso em mente, tá, gente? Não é só porque você tá de preto ou de branco que você vai colocar um acessório colorido e vai ficar ok. Não, não vai ficar ok, tá? Quem te falou que vai ficar ok mentiu. Isso não fica ok, fica muito estranho, tá? Então vamos lá. Então aqui eu tô com esse acessório e vocês podem estar perguntando, poxa, qual que é o brinco então que eu vou usar com um colar todo poderoso, super chamativo e vermelho? Então aqui, se por acaso eu colocar um brinco grande como esse, ó, o que vai acontecer? Os dois acessórios, eles vão brigar, eles não vão conversar entre si, eles não vão bater um papo, eles vão ficar discutindo. Nossa, mas tá muito grande, mas tá muito colorido. Então não há uma conexão, não há uma harmonia em um acessório muito grande, um brinco muito grande e um colar muito chamativo. Ao ponto que se eu botar um brinco um pouquinho menor, quer ver? Vou mostrar pra vocês a diferença. Nem tão menor assim. Olha como fica mais harmônico esse lado do que este lado, né? Porque aqui eu tenho dois brincos com a mesma linha de design, eles são redondinhos, só que eu tenho um menor do que esse daqui. Então ele causa menos estranheza e ele conversa com esse acessório grande que tá aqui. Então é um metal que brilha, é mais neutro do que esse metal que brilha, mesmo assim sendo neutro, o tamanho dele então pesa. Então o que eu vejo muito por aí são pessoas que usam colares muito grandes, ou então mix de colares bem coloridos, não tô falando aqueles fininhos de douradinho e prateado, não. E aí tacam aquele brincão, e aí capricham na maquiagem, então fica tudo muito carregado. E se hoje, nesse século que a gente vive, a gente quer ter uma aparência mais coerente, que atinge os nossos objetivos quanto profissional que nós somos e tal, você precisa ter essa consciência de que isso com isso não funciona por conta do tamanho, tá? E para ocasião também. Então aqui a gente tem uma combinação muito mais certeira do que aqui, tá? Ai, Dani, mas meu estilo é esse, eu gosto de usar brincão e colarzão. Bom, então se o seu estilo é esse, você tem que pagar o preço por ter esse estilo e querer usar isso, tá? Exceto o estilo criativo, porque o estilo criativo, gente, ele vai usar esse colar com um outro colar aqui, e aí ele vai querer colocar um brincão, ele vai querer caprichar na maquiagem, e de baixo nem vai ser preto, vai ser colorido também. Então, exceto o estilo criativo, que gosta de ousar e misturar muitas texturas, misturar muitos acabamentos, muitos tamanhos em um acessório só, numa produção de acessório só, exceto esse estilo, os outros estilos não funcionam assim, tá? Então, dentro da consultoria de imagem, a gente fala que menos é mais nesses casos. Então, todas as vezes que eu for usar um colarzão muito poderoso, grandão, chamativo, a tendência para harmonizar a minha imagem é um brinquinho pequeno, tá? Que coordene, que seja pelo menos do mesmo formato, que tenha um tom do brinco, não precisa combinar, é só coordenar, tá? E quando você usa um colarzinho menorzinho, mais fininho, aí sim você pode ousar um pouco no brinco. Então eu vou dar um exemplo aqui. Vou pegar aqui. Ó. Vou pegar esse. Eu tenho esse colar aqui. Há muito tempo atrás eu comprei ele. Quase não uso mais. E tá vendo? Ele é uma coisinha relativamente pequena aqui, tá? É um cordãozinho bem fininho e ele só cria esse pontinho aqui. Então, se eu colocar um brinco muito pequenininho, tá vendo? Fica estranho, né? A não ser que você tenha um estilo muito delicado, muito romântico, aí você vai querer coordenar assim, ó. Você vai querer combinar esse redondinho com esse redondinho. Então, se você tiver um estilo muito romântico, você vai querer usar assim, tá? Bem combinandinho, tá? Agora, aqui, qual o acessório grande que eu posso estar usando com esse colar redondo? Ó, vou mostrar um pra vocês. É um brinco que ele tem o mesmo formato, ó.
Pesou? Não pesou. Tá super harmônico, tá? Eles têm o mesmo formato, eles são quase do mesmo tamanho, não estão combinandinhos, mas eu consigo trazer uma modernidade para esse look aqui. Então, o que eu quis dizer com esse exemplo? Que toda vez que você for usar um colarzinho muito fininho, olha, eu trouxe um outro exemplo aqui, olha esse aqui, é menorzinho ainda, tá vendo? Então, todas as vezes que você for usar colares desse tipo, ou então fazer um mix de colarzinhos mais fininhos, é interessante que o brinco seja um pouco maior para trazer um peso para o rosto. Então, todas as vezes que você usar um colar fininho e pequenininho, você pode usar no brinco. Todas as vezes que você optar por usar um colarzão poderoso e colorido, você tem que diminuir no brinco. Então, essa é uma regra básica para você não ficar brega, para não ficar estranho, para não ficar too much, para não pesar na produção, tá? E lembra que o acessório, ele é o final do seu look. Então, se você for analisar um look completo, com sapato, cinto, sobreposição, a calça, a parte de cima e ainda carregar nos acessórios, aí fica muito. Então, você sempre tem que pesar, tá? Essa semana eu saí com uma saia, semana passada eu saí com uma saia preta, um cinto branco, né? Uma saia plissada preta, um cinto branco, uma blusinha verde por baixo e uma sobreposição com uma camisa listrada. Gente, eu não ia poder tacar um colarzão ali, então eu tive que trazer uma leveza pro meu rosto. Então, que brinco que eu escolhi? Aquele brinco branquinho que vocês viram, que ele é tipo um lequezinho que ele vem até aqui, tá? Então, o acessório, ele também precisa equilibrar com o seu look, precisa equilibrar com a sua produção. Claro que se você trabalha num ambiente de direito, num escritório de direito, ou então num consultório dentário, sabe? Não dá pra você ir com um acessório desse daqui, né? Você tem que optar o quê? Algo mais discreto, algo mais fino, algo mais sério, que transmita essa seriedade, essa limpeza, tá? Então, a escolha do acessório, ela tá muito conectada com isso que você quer com a sua imagem. Vamos agora falar de cor e de reflexo. Então, por exemplo, esse colar aqui, que é um colar xodó, é da Verusca, lá de Ribeirão Preto. Eu não sei se ela tá assistindo a live hoje, mas sempre que eu uso esse colar aqui, todo mundo me pergunta de onde é e tal. Então, olha só, esse é um colar que está dentro da minha cartela de cores, tá? Minha cartela de cores é Inverno Intenso. É um colar que ele termina em cima do peito, em cima do busto. Então, para quem tem muito busto, não é um tipo de colar aconselhável, né? Então, se você tem um busto aqui e você ainda coloca um acessório que cria um volume nessa região, ele vai triplicar o tamanho do seu busto. Então, a gente faz sempre a estratégia inversa, tá? Então, para quem não tem peito, para quem é mais retinho, então para quem tem pouco peito, é um acessório excelente, porque ele cria um volume e ele traz a atenção para cá, para a região do busto, tá? Então a gente tem essa primeira característica desse acessório, ele não é um acessório alongador de silhueta, ele é um acessório que cria volume e traz a sua atenção para cá. Então, se eu tenho um acessório que vai ficar muito perto do meu rosto, tá? E vocês vão estar olhando mais para cá do que para qualquer parte do meu corpo, então eu já tenho aqui um acessório que cria um ponto focal. Então ele está criando um ponto focal aqui e o cérebro de vocês está mandando vocês olharem para o acessório, tá? Isso não é achismo, tá, gente? Isso é estudo científico. De acordo com o livro da Eva Heller, que é a grande escritora sobre a psicologia das cores, ela fala disso. As cores, elas são ondas eletromagnéticas, olha só. É um estudo científico provado, então cada cor tem uma onda específica. Quanto mais quente é essa cor, maior é a onda. Quanto mais fria é essa cor, menor é a onda. Então isso faz com que o seu cérebro gaste tempo na leitura dessa onda, tá? Então aqui eu tenho um acessório que tem uma onda relativamente grande, porque é vermelho com rosa, que são, né, o vermelho é quente, o rosa é frio, então ele traz ali pertinho, fica meio pau a pau, então vocês ficam olhando para esse acessório, e esse acessório então ele reflete uma coerência com o meu rosto, a minha personalidade, o meu estilo, tá? Se eu trouxer esse colar pra cá, que foi acho que minha segunda live, eu usei uma blusa de animal print de oncinha e botei esse colar bem assim, ó, tá vendo? Ele traz a atenção mais pra cima, então vocês estão prestando mais atenção aqui. Quando eu desço o colar,
Vocês já estão prestando atenção aqui, tá? Então, colares grandes e coloridos fazem quem está te vendo, a pessoa que está te vendo, prestar atenção mais em você, no seu rosto, no que você está dizendo. Então a gente pode usar isso para um batom mais coloridão, a pessoa fica olhando para sua boca, tá? Pequenas estratégias. Então aqui tá todo mundo olhando para cá e essa cor reflete no meu rosto algo positivo, porque combina com o meu subtom de pele, com o meu estilo, então fica bonito, fica coerente. Você fala, poxa, que legal, vou comprar um colar desse e vou usar também. Aí você vai, entra em contato com a pessoa, manda fazer compra. O colar chega em casa, não consegue usar. Por que será? Porque é um colar, ele é um colar personalizado, ele não foi feito para você, foi feito para mim, de acordo com as minhas necessidades. Então quando a gente compra um acessório, a gente precisa avaliar essas necessidades, tá? Por isso que não é sair aí comprando acessório igual louca só porque viu a Dani falando na live. Não, não é assim, tá? Então, todos esses acessórios que ficam muito perto do rosto, esse que eu experimentei agora, olha, esse daqui, eles trazem uma atenção maior pra cá. Olha um outro também que eu gosto muito de usar. Ele é mais neutro, ó. Tá vendo? Ele traz toda a atenção pra cá. Mas a partir do momento que eu coloco um outro colar. Peraí. Esse aqui eu ganhei de uma grande amiga minha, Lili. E trouxe lá da praia que ela viajou. Isso aqui é feito de coco, tá, gente? Da casquinha do coco. Então, o que que acontece? É um acessório que é mais o quê? Casual, que é mais praiano. Mas, ó, a atenção fica mais aqui. Ela não fica aqui. Ó, a diferença, tá? Então, aqui, com esse colar, com esse colar que eu mostrei, com esse outro colar aqui, todos esses colares mais perto do rosto, eu preciso usar o quê? Brincos pequenos, para não roubar a cena dessa coisa linda que eu tô usando aqui embaixo. Para não ficar brigando, para não ficar brega, para não ficar desconectado o seu look, tá? E ao ponto que se eu diminuir ou não usar colar e optar por um brinco, então o que que vai acontecer? Ou eu não uso nada embaixo ou eu uso um bem pequenininho. Então eu, Daniela, faço assim. Quando eu tô usando um colar muito poderoso, como esses que eu mostrei agora, eu tento colocar um brinco bem pequenininho que coordene mais ou menos com o acessório. Ó, uma composição que eu já fiz muito foi esse daqui com esse daqui, ó. Tá vendo? Ele tem uma bolinha aqui que conversa, mas não é igual, tá? Então ele cria uma harmonia. Só que se eu quiser usar um brinco desse, que vocês já me... Eu não sei se vocês me viram. Ah, me viram com ele. Quando eu usei aquela blusa verde, que eu fiz uma live. Então, olha. Então, a partir do momento que eu uso um brinco como esse... É um brinco, gente, que dispensa um colar. Né? Ele não precisa. O brinco já é tão poderoso, ele fala tanto por si só, que ele dispensa qualquer acessório aqui. Então, quando você usa um brinco desse, grandão, coloridão, que traz uma atenção pra cá, você pode então abusar de um decote, você pode botar uma blusa linha reta, tá? Sem decote canoa ou ombro a ombro. Então, abusa mostrar um pouco mais de pele, porque a atenção toda vai estar aqui e não aqui, tá? Então, é um brinco que fala por si só. Se por acaso eu botar um outro aqui que vocês me viram também já, acho que eu já botei... e sim, esse brinco aqui, como ele tem essas linhas retas na vertical, é um brinco que alonga o seu rosto. Então é um brinco super indicado para quem tem rosto redondo, tá? Pessoas que têm um rosto bem redondinho, né? Agora, pessoas que têm um rosto quadrado, que tem essa linha aqui do zigomático com o maxilar muito reto, não é aconselhável, porque ele vai o quê? Reforçar a linha reta que você já tem aqui com a linha reta dele. Então, sempre tem que ser o oposto. Se você tem um rosto muito redondinho, opte por acessórios, por brincos mais alongados, com linhas mais na vertical. Se você tem um rosto mais quadrado, mais reto nessa base, nessa parte aqui e nessa base, é interessante então que você use brincos mais arredondados, tá? Existe um formato de rosto que é o hexagonal de lateral reta, que por sinal é o meu,
que permite você usar tanto brincos mais arredondados quanto brincos mais alongados, porque é um rosto que fica bem com os dois, tá? Então, quando você for escolher um acessório, de brinco principalmente, você também tem que ter essa noção, porque vai ter brinco que você vai colocar que você vai falar, gente, esse brinco é tão lindo na minha amiga, mas em mim não funciona. Talvez porque o seu formato de rosto peça uma outra estratégia, tá? E não esse brinco que você quer. Então aqui, olha, eu tenho um outro brinco, que aparentemente ele é mais neutro, porque ele tem preto, mas ele é grandão. Então também é um brinco que dispensa colar, tá? Ele vai o quê? Eu quero trazer a atenção toda pra cá, pro meu rosto, tá? Lembrando que os brincos também, de acordo com a linha, o designer do brinco, ele vai transmitir alguma coisa para quem tá te olhando. Então, se você tem um brinco muito arredondado, ele transmite o quê? Mais acessibilidade. Se você tem um brinco muito reto, muito escuro, ele vai transmitir o quê? Mais seriedade, uma pessoa mais firme, mais rígida, tá? Então, também as linhas, elas comunicam, né? Se a gente for analisar aqui esse brinco com esse brinco, são dois brincos diferentes, olha, eu vou botar assim pra ver se vocês, tá? Mas cada um comunica uma coisa, pela textura, pelo acabamento e principalmente pelas linhas de design. Um é mais redondinho, o outro é mais reto, então isso também vocês precisam levar em consideração, tá? Existem vários formatos de rosto, tá, gente? Não dá pra gente ficar falando aqui, que eu já tô vendo que tem gente perguntando, não dá pra ficar falando sobre todos os formatos. Mas em termos gerais, é assim que funciona. Se você tem um rosto mais arredondado, é interessante que você use brincos mais retos, que pendem para baixo, para te trazer mais harmonia visual. Se essa for o seu desejo de imagem. Caso isso não seja o seu desejo de imagem, você tem que então trabalhar com a estratégia do seu desejo de imagem, tá? Então tem algumas vezes que eu tô querendo usar brincos mais alongados e tem outras vezes que eu quero usar brinco mais arredondado. Isso vai muito pro meu estado de espírito, mas todos eles seguem o mesmo padrão. E quando vocês olham as minhas fotos lá no feed, eu já tenho quase uma assinatura de estilo. Então quase todos os meus looks, ou eu tô de brincão ou eu tô de colarzão. Então isso é um padrão da minha forma de vestir. A textura, a forma da calça, então tudo isso acaba virando uma assinatura de estilo. Aí quando você tá na rua, então viajou, não sei pra onde, aí você olha um acessório. Gente, esse acessório é a cara da fulana. Por que será? Já pararam pra pensar? Porque a fulana sempre gosta de algo parecido com aquilo. Então de tanto você ver aquela pessoa usar aquilo ou algo parecido com aquilo, quando você vê aquele acessório, aquela peça, você automaticamente lembra daquela pessoa. Então, aquilo virou uma assinatura de estilo daquela pessoa. E isso é legal quando você quer firmar uma imagem, tá? Um outro acessório que vocês também me viram e gostaram bastante foi esse aqui. Olha, ele é um brinco menorzinho, mas é um brinco o quê? Redondo, tá? Eu tenho ele branco e eu tenho ele verde. São todos de miçanga. Então aqui eu tenho duas estruturas de brincos iguais. Eles são redondos, mas muda a cor. Esse aqui passa uma mensagem, esse daqui passa outra, tá? Então até a cor que você escolhe do seu acessório diz muito a respeito da sua personalidade, do seu estado de espírito no momento. Então aqui eu usaria um colarzão? Não, não usaria colarzão, tá? Eu continuaria só com o brinco, porque senão vai ficando too much. Então lembra que tudo que você colocar na sua orelha de brinco e é grande, é interessante que a cor desse acessório esteja dentro da tua cartela de cores, porque isso vai te trazer um benefício muito grande de imagem, tá? E aqui também. Agora, quando você tem um colar alongador, a gente vai falar dele agora. Deixa eu tirar esses daqui. Ó, aqui eu tenho um colar alongador. O que seria um colar alongador? É um colar que quando você coloca, ele cria duas linhas na vertical e ele termina abaixo do busto. E ele é grande nessa ponta aqui, tá? Então, o foco de quem te olha o olho vai acompanhar essas duas linhas que saltam sobre o tecido, precisa saltar, e para aqui, embaixo do busto. Ou seja, criou um decote aqui imaginário, tá? Com essas duas linhas aqui na vertical.
E aonde para a ponta desse acessório, que é aqui embaixo do busto, ele cria um ponto focal. Então acessórios assim são excelentes para quem tem biotipo oval, que tem aquela barriguinha um pouco mais arredondada, pessoas que não têm muita cintura, triângulo, biotipo triângulo invertido, biotipo retangular, biotipo oval, todas essas pessoas que não têm cintura, tá? Eu aconselho, dentro das estratégias de imagem que eu faço com os meus clientes, usar um acessório alongador, porque além de ele criar essa linha na vertical, essas duas linhas na vertical, criando esse decote, ele alonga então, porque as linhas na vertical elas alongam, né? Elas não são assim, elas são assim, então elas alongam. E aqui embaixo a gente cria um ponto focal, criando toda a tensão aqui. Então você tá olhando pra mim, mas aí você pá, olha pra cá. Conversa comigo, pá, olha pra cá. E aí, coordenar um acessório assim, com um brinco desse, já não é interessante, mesmo que esteja longe. Por quê? Porque se o ponto focal, se eu preciso de uma estratégia que faça cintura em alguém, ou que alongue o meu tronco, então é desnecessário um brinco grande. Nesse caso, eu preciso botar um brinco pequenininho para a atenção ficar toda aqui, tá? Então, lembrando mais uma vez, vai muito de desejo de imagem, de estratégia, a estratégia que a gente lança a mão para nossa imagem, para o nosso biotipo físico, não é simplesmente comprar um acessório e sair usando. Outro que faz efeito também alongador é esse aqui, ó, tá? O foco fica todo aqui e as duas linhas estão aqui. Agora, esse aqui, ele também é um colar efeito alongador. Mas quando eu coloco sobre o preto, uai, sumiu as duas linhas praticamente, certo? E aqui também, ó, sumiu. Então ele não faz muito efeito. Então, mais uma vez, você precisa prestar atenção com a roupa que está embaixo para usar o acessório, tá? Então aqui nós temos um outro colar que transmite essas cores aqui para o meu rosto, tá? Aqui eu já tenho um outro colar alongador. Esse colarzinho aqui, gente, eu juro pra vocês, eu tenho desde quando eu casei. No primeiro ano de casado, vou fazer 14 anos em abril. E esse colar aqui ainda existe. Olha, ele é madeira e vidro, tá? Naquela época eu tinha um estilo um pouco mais despojado. Hoje eu quase não uso tanto ele, mas ele virou um xodó, ele fica guardadinho lá no meu armário, tá? Os brincos de cabelinhos também são bem legais para incrementar o look. Lembrando que a cor que tá aqui vai refletir no seu rosto e vai trazer personalidade para sua imagem. Tá, como combinar materiais de brinco com materiais de colar? Então, hoje em dia o pessoal não tem mais essa coisa, ah, tô com dourado aqui, então tem que ser dourado aqui, tem que ser dourado aqui, tem que ser dourado no relógio. Não, isso não funciona, tá? Quanto mais você misturar os metais, melhor é. Então, por exemplo, vocês já me viram eu de relógio prateado, com aliança dourada, depois aparadores prateados e nesse dedo dourado e um brinco como esse daqui que é prata e dourado. Então, quanto mais você mistura, claro, né, gente, nos detalhes, não um brincão dourado, um relógio prata, tá? Não, precisa dosar a mão. Isso precisa estar assim, subentendido e não literalmente, tá? Então, em termos de metais, é legal você misturar prata e dourado. Acho muito bacana, eu acho que isso traz uma diversidade, deixa até o look mais descolado. Agora, claro, se você tem um acessório de resina, eu não tenho brinco de resina para combinar. Então, o que eu faço? Eu tento procurar algo semelhante. Então, por exemplo, eu tenho um metalzinho dourado aqui, cheio de brilhinhos na ponta. Então, quando eu coloco esse colar, eu coloco aqui. Então é resina com metal, mas tá tão assim equilibrado que o metal, o material, ele nem é o fator determinante. Você pode combinar o que você quiser, tá? Se eu for pegar esse aqui que eu ganhei da Lili, ele é de coco, entendeu? Ele é feito de coco. Como que eu vou combinar com um brinco aqui? Eu posso usar qualquer brinco que eu quiser, eu posso colocar um verde aqui de ródio negro, tá vendo? Olha, o metal ele nem é tão importante, o material nem é tão importante. O que é mais importante é a proporção e as cores, tá? Aí fala mais alto. De nada, querida.
Prata com prata também funciona, dourado com dourado funciona. Só não acho que fica legal assim, rosé com prata, talvez um rosé com dourado fique legal. Na verdade eu nunca testei, tá? Rosé com prata, nem rosé com dourado. Mas enfim. Então a gente tem aqui outro brinco alongador, mas ele já é de bolas, mas ele é penduradinho, então ele alonga. E aí eu queria falar uma coisa com vocês a respeito de acessórios que eu não tinha falado na outra live, que são acessórios de cabelo. Então aqui eu trouxe alguns que eu uso. Eu já fui a louca da tiarinha, eu sempre gostei de tiara. Quem me conhece há mais tempo, há mais de 10 anos, sabe que eu sempre gostei de tiara. Essa tiara mesmo, ela me acompanha, ela tem mais de 20 anos essa tiara, é meu xodó. E essas daqui foram mais recentes. É claro que tiara quebra muito fácil, principalmente essas fininhas assim. Mas pra quem tem um cabelo curtinho, pra quem trabalha em ambientes que não dá pra modificar o dress code, sabe? O acessório de cabelo, ele faz as vias de um acessório legal do seu rosto. Então, por exemplo, eu tenho essa daqui. É uma tiarinha que remete mesmo a um estilo um pouquinho mais romântico por conta do nozinho e da grossura. Então, quando você coloca, você acaba ficando com o rostinho mais angelical, certo? É ou não é, gente? Fica. Então aqui, qual acessório, qual brinco que você vai usar com uma tiara dessa, sendo que a tiara já chama muita atenção? Eu usaria brincos pequenininhos, então eu usaria um ponto de luz prata, ou então eu usaria um dourado, tá? Enfim, pequenininho, ou algo que tivesse a mesma cor, de repente, dessa tiara. Eu tenho aqui, olha, bem parecido, também super antigo. Quer ver? Vou ver se eu achei. Ó como é que ele é. Tá vendo? Então, ó, coordena, mas traz assim uma coisa um pouco mais romântica, mais angelical, tá? Então, lembra que a tiara, ela também é um acessório. Eu tenho a preta já transmite uma outra coisa, tá? Essa branquinha aqui, ela já traz uma outra imagem, ela tem esse fundo que aparece o cabelo. Então aqui, qual acessório que eu usaria? Mesma coisa, um brinquinho pequenininho, porque eu tenho uma tiara muito grande, né? Tenho também os acessórios de cabelo, vou até soltar aqui essa piranha. Os acessórios de cabelo, as prisilinhas, né? Então, ó, duas prisilinhas que eu tô, assim, vocês já sabem que eu amo grampo, eu adoro grampo, eu sempre compro caixinha de grampo, pelo menos uma vez a cada 2 meses eu compro grampo. E aí eu descobri essas prisilinhas, olha, então você pode prender assim o cabelo, ó, faz aqui um coisinho, bota aqui, olha, e o cabelo tá preso, um pouco mais estiloso, aqui não vai dar pra ver atrás, mas você acaba, ó, vendo, olha, ela fica bonitinha no cabelo, traz uma feminilidade. Outro acessorinho de cabelo que eu também comprei esses dias, bem baratinho na feira, pra testar, foi esse daqui, ó, escrito Star. Ele é um grampinho, e você faz assim, ó, e aí ele fica escrito Star, assim, vocês estão vendo pra ver? Agora foi, né? Então você pode botar aqui, você pode botar do lado e prender, ó. Então é uma forma de complementar. E aí qual brinco que eu posso usar? Eu posso usar uma argola prateada, se eu tiver. Eu posso usar um desse, que é um pouco maior, tá vendo? Olha, fica super estiloso. Então funciona. Outro também que eu tenho gostado bastante de usar são esses tic-tacs, que também foi super baratinho na feira, acho que foi R$5. E eles são revestidos com um brilhozinho, ó, tá? Então como que você pode fazer aqui? Você pode, sei lá, aí, gente, prender o cabelo vai dar estratégia de imagem e imaginação de quem prende, né? Então, por exemplo, eu tenho cabelo curtinho, às vezes eu tô trabalhando, não quero que os cabelos fiquem caindo aqui. Então eu coloco aqui, coloco aqui. Qual brinco usar com este penteado? Eu vou usar um brinco pequenininho, né? Porque um cabelo mais menininha. Mas se eu resolver fazer um tupetinho, que vocês sabem que eu também amo tupetinho, né? Aí eu posso, ó, colocar aqui. Colocar aqui. E tá ali, pretinho, bonitinho, com o tupetinho. Ainda tô com uma carinha de menina, mas olha o styles que dá, certo? E aí, qual brinco que eu vou usar aqui? Qualquer um, porque meu rosto tá livre. Esse acessório, ele tá no topo da cabeça, né? Tem que prestar bastante atenção pra ver. Então eu posso usar um brinco de prata,
Eu posso usar um desse, se eu quiser. Eu posso usar esse pra coordenar, tá vendo? Então, nesse caso, não importa tanto porque tá aqui. Então, esses acessórios de cabelo, pra quem tem o cabelinho curto, pra quem não pode mexer tanto no dress code, né, do trabalho. Então, esses acessórios de cabelo, eles fazem as vias dos acessórios aqui, tá? E era isso que eu queria passar pra vocês. Não gosto de acessório de cabelo. Tem gente que não gosta, tá? É muito pessoal o acessório de cabelo, nem todo mundo gosta, mas chega uma hora, né, gente? Você tá com esse cabelo que você quer prender, o bichinho tá curto, não prende de jeito nenhum, aí você tem que acabar lançando mão de um acessorinho de cabelo que tenha mais a ver com o seu estilo. Lembrando que é sempre a ver com o seu, precisa sempre estar linkado com o seu estilo pessoal. Porque olha, assim fica feio o cabelo, tá vendo? Não fica muito legal. Isso aqui é cabelo de eu, sei lá, fazer almoço na minha casa, né? Mas quando eu vou atender uma cliente, vou sair na rua, eu capricho, eu penso em todos os detalhes. E o acessório, ele é esse detalhe. Ele vem para complementar o seu look, dizer a respeito de você, as suas pretensões, tá? E é incrível, porque é um momento assim de descontração. Poxa, eu tô com essa roupa, qual acessório que eu vou colocar? Não, esse não fica legal, então eu vou colocar esse. E você acaba se conhecendo. Uma coisa que eu preciso falar a respeito da roupa preta é qual acessório usar com roupa preta. Eu gosto muito de preto sobre preto, acho chiquetérrimo. Então aqui eu tenho uma blusa que parece uma seda, tá? Que ela então é mais fosca comparada ao brilho dessa resina. Então eu tô com preto sobre preto, super chique, tá? Um outro que eu uso também com preto é esse daqui, que dá uma mesclada, marrom, preto, dourado, cinza. Também funciona muito bem. Esse aqui eu já não usaria com preto, porque tem muito alto contraste pra mim, tá? Então, você vai sentindo isso no espelho. Hoje eu recebi uma foto de uma seguidora e ela tava linda demais. Ela tava com uma camisa sem manga meio marrom, um marrom mais frio. Ela colocou um colar mais ou menos do tom marrom mais escuro, não é marrom terroso não. Um colar mais ou menos do tom da blusa, da camisa de botão. E ela tava com uma calça animal print de zebra chiquetérrima. Ela tava maravilhosa, né? Pensa ela sem aquele colar, não ia funcionar tão bem. Parece que o look ia ficar meio sem graça. Então o colar vem, o acessório vem pra concatenar, pra dizer a seu respeito sobre a sua imagem. E era isso que eu queria falar com vocês hoje. E eu espero que vocês tenham gostado. E aí, terça-feira, a gente vai fazer outra live. E aí tem surpresinhas mais pra frente. Tá bom, meninas? O que vocês acharam? Ah, óculos. A Aline tá perguntando de óculos. Aline, os óculos também. Eles são mais ou menos como os acessórios de brinco, tá? Você precisa entender o formato do seu rosto. Então, se você tem um rosto que essa base, ela abre, ela é maior. Então, por exemplo, o aviador já não funciona pra você, tá? Então, todas as vezes que você tem um rosto que ele é mais pesado na base, a tendência é usar um óculos que levante. E quando você tem um rosto que ele é mais pesado no topo, né, é interessante que você use um óculos quadrado para equilibrar, ou então, nesse caso, você pode usar um acessório aviador. Em linhas gerais, tá? Mas aí tem que avaliar e medir todo o nosso rostinho para poder saber, tá bom? Isso é uma arte do visagismo integrado, que a gente mede todo o rosto e sabe direitinho. Então foi esse. Ah, sim, acabei de receber aqui uma dica. O que vocês acham da gente fazer uma live só sobre óculos? Nossa, vai ser muito top, tá? Escrevam aí nos comentários pra mim, aqui minha cachorrinha tá aqui, tá assistindo a live com a gente. E aí a gente vai fazer uma live só sobre óculos, tá? Me fala o que vocês acham sobre essa ideia e a gente vai se falando aí nos stories, tá bom? Um beijo, queria agradecer vocês, pedir desculpa mais uma vez por conta da live passada que não foi, mas agora essa vai. E é isso, meus amores. Um beijo e muito obrigada pela audiência.